horas em todo o território nacional. Boa tarde, está a começar o Jornal das 13 a partir da tela da TV Sucesso. Estamos a transmitir também em simultâneo com a Rádio 100.9, a Rádio Sucesso. Mulher volta a casa depois de abandonar o lar por cerca de um ano. Leva bens e queima outros no bairro de Salala, no município da Matola. Hoje, unida a outra mulher, o marido diz-se surpreso com o regresso da sua ex-parceira. Lovo e Páscoa viveram maritalmente por quase 20 anos nesta casa, cita no bairro de Salala, no município da Matola. Sucede que em novembro último, Páscoa teria posto fim à relação e seguido rumo à África do Sul, onde ficou por quase um ano, mas para surpresa de todos, teria regressado na última terça-feira e queimado alguns bens do casal. Chegou às 21 e eu... Parece que fala um pouco mais alto. Chegou às 21, mas eu não estava em casa, havia saído para comprar crédito. Então, quando eu entrei em casa, no quarto neste caso, ela também havia parado e logo sentou, não lhe dirigi a palavra, só sentei, fiz meus deveres. Então, depois, conversou com o ex-marido, neste caso, a procurar saber das crianças. Então, depois começou a tirar coisas, começou a queimar. O que me surpreende desde que ela saiu de casa no mês de novembro, de lá para cá eu nunca me comunicava com ela, só comunicava com os meninos, porque como estão lá com ela na África do Sul. Então, do nada, ontem, eu só fiquei admirado quando eu voltei de casa da minha mãe, porque a minha mãe não está se sentir bem. Quando eu chego a casa, encontro ela aqui em casa, começou a destruir aquela roupa toda e tirou outras coisas que estavam aqui dentro, como é que é, cortinas, manta, cama. Por eu ver que senão eu ia ficar furiosa com ela. Optei por calar, não lhe mexer. Segundo Lionel, a relação foi marcada por turbulências e fragilizada por uma traição da sua esposa com o vizinho, que resultou no esfaqueamento do mesmo. Não sei dizer, porque desde 2019 eu com ela andamos em conflito, porque ela teve coragem de me trair com o vizinho. E eu descobri a traição. No meio disso tudo, tivemos uma briga que até chegou ao ponto dela me esfaquear com faca. Fiquei de baixa quase uma coisa de 2 semanas no hospital. Então, de lá para cá, a gente não se dá. Em dezembro do ano antepassado, 2019, esfaqueou meu irmão. Meu irmão, como eu vivo aqui perto, ligou para minha irmã e eu levei esfaqueada na barriga, tripas já estavam fora. E eu que corri, vi socorrer meu irmão, levar meu irmão para o hospital provincial daqui da Matola. Isso tudo começa através do vizinho ao lado. Enquanto resolvermos esse problema, o vizinho o caso foi até o tribunal. Então, não sei como se resolveram para depois incriminar o ofendido. Não tem sentido aquilo que está a fazer. Se alguém tiver problema, que sentem e resolvem. Nunca vi uma coisa que se resolve a fogo, além de ferro, para fundir ferro ou fazer um pote de 3 pés que faz-se com fogo. A irmã do homem repudia o comportamento da ex-cunhada e exige que a mesma não importune a nova relação do irmão. Eu admiro ela, ontem nem avisa, não diz nada que está a vir dentro da casa, enquanto ela disse para meu irmão ficar se virar. E chega a fazer essa toda bagunça. E eu fico toda admirada. Um dia vai matar de vez meu irmão. A justiça preciso. Quero muito mais a justiça. Eu já não lhe preciso mais. Já não lhe quero. É assassina. Até o ponto de uma mulher pegar faca, esfaquear um homem. É um criminoso. É um bandido. É uma bandida ela. Já não lhe preciso mais. Eu não sei como que ela vai ser a vida dela, porque a mãe faleceu. E lá onde está dado um pé. Quando ela morrer, essas crianças que levou aqui em casa, que está a vir vandalizar aqui em casa, não sei como onde vir se virar os filhos aqui em casa, porque tudo está a andar a queimar. Depois da nossa retirada, ficamos a saber que Páscoa teria voltado ao local para concluir o que teria iniciado. Queimou mais bens e levou outros consigo, deixando o novo casal apenas com roupas.
Há mulheres realmente vingativas. Seguimos com outras notícias. Transportadores da rota Patrícia Incoba, no município da Matola, completam hoje o segundo dia de paralisação. Os operadores recusam retomar as atividades enquanto a estrada que serve o percurso não for reabilitada. A situação repete-se pelo segundo dia consecutivo. Não é que outra pessoa vai carregar, nem motoqueiro, nem chapeiro, até termos a resposta. Logo nas primeiras horas desta quinta-feira, os transportadores voltaram a suspender o serviço, deixando centenas de passageiros sem alternativa. Está toda a gente a pé desde ontem. Apareceu alguém que disse que ia resolver assuntos ontem. Até hoje não está a conseguir dizer nada. Os operadores afirmam que a estrada Patrício Lumumba Incoba está em estado crítico e dizem já não reunir condições para circular com segurança. Sim, estamos a estragar os carros, não estamos a ver nada aqui. Com a degradação a avançar, garantem que a paralisação vai continuar até que haja uma intervenção efetiva das autoridades municipais. Então ontem o vereador se fez presente aqui na promessa de trazer algum entulho com forma de fechar os buracos que nós temos aqui. Só que até então ainda não se fizeram presente, então nós permanecemos firmes naquilo que nós acreditamos que é protestar como forma de reivindicar, porque a suspensão do carro está tudo muito difícil. No terminal, o cenário é incomum. Viaturas ausentes e um movimento quase nulo no local. Do município da Matola, seguimos viagem até Niassa, onde a falta de fiscalização pesqueira no lago Niassa concorre para a entrada de pescadores ilegais, com destaque para malauianos e tanzanianos. Com cerca de 1000 espécies de peixes, o lago Niassa, o terceiro maior de África, é partilhado por Tanzânia e Malawi, mas a falta de fiscalização pesqueira concorre para a entrada ilegal de pescadores estrangeiros. Sim, a fiscalização pesqueira é um grande desafio, porque, a fiscalização requer investimentos em termos de embarcações e em termos de combustível, para além também dos próprios recursos humanos. Portanto, é uma situação que é um grande desafio. Tanto, como sabe, o Lago Niassa é partilhado por Malawi, Tanzânia e nós. Portanto, não havendo essa componente de fiscalização, isso faz com que, portanto, os outros nossos vizinhos, como por exemplo Malawi, que estão mais próximos aqui assim, eles entram aqui e pescam sem que nós saibamos. E não só, também a questão do uso das artes ilegais. Além da falta de fiscalização, aqui não há período de veda da atividade pesqueira, o que para este investigador, caso a situação prevaleça, poderá haver extinção de algumas espécies no futuro. O que vai acontecer no futuro, vamos ter um colapso. Portanto, vamos ter algumas espécies, como eu disse, por exemplo, o chambo agora está numa situação de sobrepesca. O que é sobrepesca? Sobrepesca é capturar acima daquilo que é o sustentável. Portanto, neste momento, a pesca do chambo, daquilo que são dados do INOM, estamos a capturar cerca de dados de 2022. Portanto, esses estudos são feitos de 10 em 10 anos, para mais ou menos estudar o potencial. Nesse momento, o chambo está em termos daquilo que são as capturas, 3.000 toneladas, mas o seu potencial são 2.800 toneladas. Portanto, estamos acima daquilo que é o seu nível de sustentabilidade. Então, isto vai fazer com que essa espécie, aliás, já é decretada pela União Internacional de Conservação da Natureza, que é o ICN, como espécie que está criticamente ameaçada. Então, passando desta fase de criticamente ameaçada, pode entrar numa fase de extinção. A fonte esclarece, no entanto, que até o momento não há nenhuma espécie de peixe em extinção no Lago Niassa. De Niassa, seguimos para Inhambane, onde foram incineradas 10 cabeças de gado bovino suspeitas de estarem infectadas no distrito de Zavala, em Inhambane. Quase completamente debilitados é o estado dos animais que estavam na linha do abate, enquanto outros já tinham sido abatidos para posterior comercialização num talho situado na região de Ramiro 1, distrito de Zavala, província de Inhambane. Há quem notou e denunciou às autoridades do distrito. Uma equipe multissetorial foi destacada e deslocou-se ao local, onde apreendeu os animais e mandou incinerar. O que constatamos lá foi que haviam realmente animais que não apresentavam bom aspecto e não eram saudáveis. No talho haviam já 3 animais abatidos, sem nenhuma inspeção,
e a carne não era propícia para o consumo, pelo que fez-se um trabalho de base e fez-se a incineração da carne. Estima-se em aproximadamente 350 quilos de carne, isso é de 3 animais, mas que não tinham boa condição corporal e por isso tinham baixo peso. O médico veterinário Calvino Mukassi declara tolerância zero aos que enveredarem por estas práticas. Nós já temos equipes prontas para dar seguimento a essa atividade em todo o distrito, não só no local visado, mas em todo o distrito para dar continuidade. Temos que proteger a saúde das nossas comunidades e para tal temos que garantir o consumo de carne saudável. Apelar à comunidade a ser muito vigilante, comprar carne em locais apropriados e sempre que notarem algo de anormal devem aproximar as autoridades e comunicar para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Valer Friedrich Ramiro 1 é a região de carnes de gado bovino e suíno. Visitamos agora Gaza, onde ex-mineiros da África do Sul reclamam subsídios de reintegração social e exigem 80 mil meticais mensais do Estado moçambicano. Centenas de ex-mineiros, acompanhados por seus familiares, reuniram-se em um comício popular no posto administrativo de Malice, distrito de Chibuto, para expressar a sua insatisfação e exigir subsídios de reintegração social. Que assola o homem, que é o ex-mineiro, a viúva, que essa viúva, o marido, o pai, o irmão, o filho, perdeu a vida nas minas a querer desenvolver este país. Por que o país hoje em dia vira as costas, deixa na marginalidade este homem que perdeu os seus membros superiores e inferiores, ou mesmo a sua vida, a mineiros com tubos, com ferros no corpo, mas não tem insistência. Só que o governo fez-se de que é esquecido, porque na altura éramos considerados mampara gaíza, mas agora... Nós já não somos distraídos. Não, o mineiro já está concentrado. Trabalhadores que laboraram na África do Sul por longos anos dizem que sentem-se utilizados pelo Estado moçambicano e reivindicam um valor de 80 mil meticais mensais. Mesa em carta que está em consideração o valor de 80 mil meticais por cada mineiro. Mensal. A manifestação teve como objetivo dar visibilidade às suas demandas e pressionar o governo por uma solução que reconheça os anos de serviço e impacto do trabalho do mineiro em suas vidas, garantindo-lhes uma reintegração social digna. De Gaza, seguimos a Nampula, onde o terrorismo continua a preocupar. O governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah, revelou na tarde desta quarta-feira que um indivíduo residente em Chipene foi amarrado, torturado e posteriormente enviado para a vila-sede daquele posto administrativo como forma de ameaça e aviso deixado pelos terroristas. O governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah, revelou na tarde desta quarta-feira que um indivíduo residente em Chipene foi amarrado, torturado e posteriormente enviado para a vila-sede daquele posto administrativo como forma de ameaça e aviso deixado pelos terroristas. Mas quero adiantar que recebi uma informação de um padre que ontem, numa das localidades em Chipene, mandaram-nos algumas ameaças, amarraram uma pessoa e enviaram, portanto, esta pessoa em vida para a sede do posto administrativo para dizer que eles tinham passado por ali. Daí para frente não sei dizer quais são os trabalhos que foram feitos, mas continuo a dizer que as forças de defesa e segurança estão no terreno, estão motivadas e que continuam a perseguir e continuam ao rastro dos indivíduos. Enquanto isso, o fluxo de deslocados não para de aumentar, com centenas de pessoas a abandonar as suas aldeias devido ao clima de insegurança provocado pelos ataques terroristas.
Situação do terrorismo a preocupar em Nampula. Seguimos agora para Manica, onde o académico José Jaime Macuana diz que a desobediência dos filhos da governadora de Manica ao decreto que suspende a atividade mineira naquela província revela problemas graves de eficácia das instituições do Estado. Segundo o académico José Jaime Macuane, o facto dos filhos da governadora de Manica, Francisca Tomás, terem continuado com a exploração mineira, apesar da suspensão decretada pelo governo, demonstra não apenas a ineficiência institucional, mas também que a esfera política confere privilégios indevidos a determinados indivíduos. Se o Estado não corrige esse lei, se faz respeitar, temos que assumir que temos um problema de eficácia do Estado, de eficácia das nossas instituições. E que a esfera política ainda dá vantagens para certos indivíduos e que o Estado, que cabe ao Estado corrigir essas vantagens indevidas. Portanto, quando nós estamos a dizer reforçar instituições, é justamente não criar um sistema que faz com que algumas pessoas estejam acima da lei. O académico falava à margem de uma palestra organizada pelo Manifesto do Cidadão, onde criticou igualmente o fraco engajamento dos partidos políticos nas causas reais que afetam os cidadãos moçambicanos. Os partidos, que eu repito, os partidos são importantes no sistema de representação, são importantes, sem dúvida, mas eles não captam toda a representação que nós precisamos. É preciso complementá-las com outras formas. E os partidos também desenvolvem os seus interesses. E se nós olharmos, como bem aí disse, se nós olharmos para o histórico das reformas feitas, são capturadas pelos interesses partidários. Interesses partidários também oligarquizados. Por seu turno, o filósofo Severino Nguenha defende que uma sociedade liderada por elites tende a esquecer de forma sistemática os grupos mais desfavorecidos, perpetuando desigualdades e distanciamentos entre governantes e governados. Mas também existe outra verdade, é que uma sociedade é governada por elites, não só políticas, económicas, sociais e académicas. O grande problema é o nível de responsabilidade que essas elites têm para com o próprio povo, o nível de engajamento que elas têm. Quando as elites trabalham para elas, então criam o que está a acontecer em Moçambique, uma pobreza enorme para a maior parte. Quando elas trabalham para o povo, acontece o que está a fazer o Trump. Ele manda penalizar o mundo inteiro para melhorar a vida dos americanos. Nós temos que ter elites parlamentares eleitos que tenham consciência que não trabalham nem para elas, nem para o partido, mas para o povo de Moçambique. Os intervenientes falavam à margem de uma palestra organizada pelo Manifesto do Cidadão, realizado nesta quarta-feira na Universidade Pedagógica de Maputo. São neste momento 13 horas e 18 minutos em todo o território nacional. Convido o nosso querido telespectador a beber um copo com água, quiçá tomar um café, porque é mesmo a altura do nosso intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes, não saiam desse lado e até já.